Mário Bittencourt esculachou o Daronco, psicológico abalado, jogador de saída do Fluminense e de olho na Libertadores. Fala, rapaziada do BTB Esporte, tudo bem? Uma boa tarde, eu me chamo Yuri Duque e já estou aqui preparado para esse giro de notícias do Fluminense na tarde deste domingo. Mas antes é muito importante, peço para você encarecidamente que deixe seu like, deixe também seu comentário e o seu compartilhamento para que mais e mais tricolores saibam que aqui diariamente na tela do BTB Esportes nós temos um giro de notícias sobre o Fluminense Futebol Clube, te deixando 100% informado sobre tudo o que está acontecendo. Hoje não é um vídeo tão feliz, porque infelizmente ontem o Fluminense perdeu o clássico de uma maneira muito revoltante, vamos colocar assim, por algumas falhas claras ali do árbitro Anderson Daronco ao longo do jogo. Vamos esclarecer todos esses pontos aqui no vídeo, mas antes também se inscreva na tela do BTB Esportes e, é claro, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo no nosso canal. Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo. Mário Bittencourt esculacha árbitro Anderson Daronco. Esse é o primeiro tema que eu tenho para trazer para vocês, porque ontem o Fluminense acabou saindo derrotado do Estádio Olímpico Newton Santos por 2-0. Os gols do Vasco foram marcados por Pablo Verratti e também pelo lateral esquerdo Vitor Luiz. E o lance mais polêmico ficou marcado pelo gol do atacante argentino. Ele que domina a bola ali numa condução com a mão e acaba finalizando, abrindo o placar para o Vasco. Houve muita reclamação, basicamente mais de 10 minutos o jogo ficou parado e houve muita revolta nas redes sociais. Torcedores pedindo para que o Fluminense saísse de campo, torcedores pedindo para que o presidente Mário Bittencourt intervisse ali o erro da arbitragem do árbitro Anderson Daronco, ele que não é a primeira vez que erra contra o Fluminense, mas convenhamos, não é a primeira vez que erra no futebol brasileiro, ele já errou para todos os times. É um árbitro muito experiente, mas ao mesmo tempo muito complicado de se lidar e que tem uma sequência de falhas aí, principalmente apitando o Campeonato Brasileiro. Mas trazendo um pouquinho sobre essa reclamação do Mário Bittencourt em relação à arbitragem do Anderson Daronco, é claro, trazendo esse ponto aqui para o nosso vídeo, ele que no final do jogo ali pediu para conceder uma coletiva de imprensa para todos que estavam presentes no Estádio Olímpico Newton Santos. O presidente Mário Bittencourt foi lá, antes do técnico Mano Menezes, sentou na cadeira e abriu o verbo contra o árbitro Anderson Daronco. Eu separei alguns trechos aqui que foram os principais da fala do Mário Bittencourt para você entender a revolta do presidente tricolor. Acompanha aí do lado. Com o Daronco, sinceramente, com relação a ele especificamente, muitos outros erram também, é que ele tem que ter a humildade de parar, porque tá feio, ele não consegue acompanhar o jogo. Os jogadores todos comentam que ele, quando tem um tiro de meta, ele manda esperar bater para ele poder andar até o meio de campo para poder acompanhar o jogo. Então, há um momento, assim como jogador de futebol, assim como qualquer profissional tem que ter humildade para se aposentar, alguns árbitros também têm que ter essa humildade. Sim, ok? Porque eu vejo tanto jogador de futebol espetacular dizer, olha, já deu para mim, não dá mais. Isso tem que ter na arbitragem do futebol brasileiro, assim. Não é possível que a gente tenha árbitros que não tenha mais nenhuma condição, e o pior, que apitam jogos dessa magnitude, que apitam um Flamengo e Palmeiras durante a semana, um jogo importantíssimo, com duas equipes fortíssimas. Isso prejudica o trabalho, assim. Não prejudica o trabalho só do Fluminense. Isso prejudica o trabalho, todo mundo trabalha com futebol. Repito, são 5 anos como presidente de clube, aliás, a única vez que eu dei uma coletiva falando sobre esse tema foi quando houve uma discussão no jogo Fluminense e Inter em 2019, eu tinha acabado de me tornar presidente do clube, e que toda a imprensa havia dito que a bola tinha batido na mão do atacante do Inter, e eu fui à CBF ver as imagens do VAR e vi que bateu no braço do nosso zagueiro, e eu dei uma coletiva naquele dia para dizer que o árbitro tinha acertado. Foi a única vez. E hoje é a segunda vez, em 5 anos como presidente, que eu venho aqui. É porque hoje passou do limite, assim. Não do limite da intenção, mas do limite da incompetência. Assim. E aí, torcedor tricolor, fala pra gente o que você achou das falas do presidente Mário Bittencourt e também da atuação do árbitro Anderson Daronco. Deixa aqui embaixo, porque eu quero saber a sua opinião. A arbitragem muito embolada, muito complicada, e a gente ainda vai tocar nesse assunto na próxima pauta desse nosso vídeo. Seguindo com o nosso giro de notícias, jogadores com o psicológico abalado, exatamente, porque após o jogo ali, o técnico Mano Menezes, na coletiva de imprensa, depois do presidente Mário Bittencourt ter ido falar ali com a galera que estava presente
no Estádio Olímpico Newton Santos, ele esclareceu que os jogadores do Fluminense, após o gol do Vasco, ficaram com o psicológico abalado. Torcedor, eu tenho duas opiniões em relação a essa fala do técnico Mano Menezes. A primeira, realmente, acontece ali de ficar com o psicológico abalado, porque o Fluminense estava no início do jogo, o Vasco encontra um gol, as reclamações acontecem, todo mundo acaba ficando estressado, principalmente Paulo Henrique Ganso, que foi quem mais reclamou naquele momento ali, e jogadores que estavam realizando até sua estreia, como por exemplo o Ignacio, acabaram saindo em quesito da reclamação ali, e isso mexe muito com o psicológico de todos que estão presentes no elenco, é claro, principalmente quando se trata de uma partida tão importante. Mas falando um pouquinho em relação a isso, a minha segunda opinião é a seguinte: cara, o Fluminense não pode ficar com o psicológico abalado, principalmente quando se trata do atual campeão da Libertadores da América, uma equipe que tem elenco para não estar vivendo o que está passando. Então, convenhamos, o Mano Menezes está certo em falar que o psicológico está abalado, mas não é justificativa para a atuação pífia do Fluminense. O Fluminense jogou mal ontem e deixou o Vasco propor o jogo em diversos momentos. Então isso não pode mais acontecer, cara. O Fluminense tem que estar organizado, é uma equipe que luta contra o rebaixamento nesse atual momento do Campeonato Brasileiro, mas que tem elenco para estar brigando na parte de cima. Inclusive, segue vivo na Libertadores da América, que é uma competição que o Fluminense tem sim chance de títulos, porque tem um elenco pré-moldado para estar disputando. Não ganhou o ano passado, é basicamente o mesmo elenco, com algumas peças para auxiliar. O Fluminense tem que acordar e tem que melhorar. Prosseguindo aqui, jogador está de saída do Fluminense. Eu vou deixar a imagem aqui do lado, para vocês poderem acompanhar aí um pouquinho sobre essa negociação. Você vai acompanhando aí a imagem do Luan Brito, jogador que está de saída do Fluminense por empréstimo para o Defensor do Uruguai. O atacante, inclusive, está viajando neste domingo para Montevidéu, onde realizará exames médicos e se apresentará à equipe uruguaia. O atacante, né, que renovou o seu vínculo com o Fluminense antes de ser emprestado, antes deste trâmite, né, teve um acordo entre o Luan Brito, renovou o seu contrato com o Flusão por mais uma temporada e mantém o seu vínculo agora anterior, que iria até dezembro de 2025, vai se estendendo. A informação foi divulgada pelo jornalista Nico Mussetti e confirmada pelo GE. Globo. Fluminense e Defensor estreitam as suas relações após a negociação do volante Facundo Bernal, que chegou ao tricolor. Então o Facundo chega ao Fluminense e o Luan Brito vai ao Defensor. Ele foi emprestado ao Porto no início de 2023 com opção de compra no valor de 4,5 milhões, somando a parte fixa e os possíveis bônus. O jogador aí que é filho do ex-atacante tricolor Marco Brito, que atuou pelo clube entre 95 e 2003. Prosseguindo com o nosso giro de notícias, porque o Fluminense tem um confronto importante pela Libertadores da América nessa semana. O Fluminense enfrenta a equipe do Grêmio, esse jogo que acontecerá na terça-feira no estádio Couto Pereira, lá diretamente de Curitiba. Essa equipe do Grêmio que está aí rodando o Brasil por conta, infelizmente, ali da catástrofe que houve no estado do Rio Grande do Sul, ainda não tem um local específico para jogar, porque a arena do Grêmio segue em reformas depois do lamaçal que acabou destruindo ali todo o gramado, parte da estrutura também das arquibancadas. É uma equipe do Grêmio que ainda não tem localidade para atuar e busca, é claro, ali o seu local ideal de jogo. Tem utilizado muito Couto Pereira, Arena Condá, estádio da Chapecoense, mas agora busca um local específico para jogo, para poder se organizar, já que precisa dessa sequência. O Grêmio que pega o Fluminense pela frente, o Fluminense que pega o Grêmio também, nesse confronto tão importante Libertadores da América. Só que tem uma notícia que vai deixar o torcedor um pouquinho chateado. O Diogo Barbosa ontem, na saída do Estádio Olímpico Newton Santos, acabou deixando o campo mancando. Ele que teve possivelmente uma entorse ali no joelho, acabou não colocando direito a perna no chão. Eu vou deixar o trecho para você acompanhar o vídeo aí do lado. Eu pude acompanhar, eu que fiz as filmagens ali na saída da zona mista, que ontem não aconteceu. O Fluminense Futebol Clube optou em não ter zona mista porque o técnico e o presidente Mário Bittencourt tiveram ali o direito de fala, bateram de frente com o Daronco, bateram de frente com a arbitragem, e isso já trouxe ali uma oportunidade de fala para a equipe do Fluminense. Então o presidente decidiu que não haveria mais zona mista, não haveria mais o porquê os jogadores estarem esclarecendo, o porquê os jogadores estarem falando depois desse duelo contra o Vasco da Gama. Então já quero saber o seu palpite, quanto vai ser esse jogo do Fluminense contra o Grêmio pela Libertadores da América? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião. E para você que está gostando desse conteúdo, vai deixando seu like, deixando seu comentário também, o seu compartilhamento. É um Fluminense que tem que acordar, tem momentos importantes nessa temporada e que vai melhorar, torcedor. Se você acredita, é claro, deixa aqui nos comentários, também deixa o seu like. Rapaziada, vai chegando ao fim esse giro de notícias do Fluminense. É muito importante que você se inscreva no canal, também, é claro, compartilhe para que mais e mais pessoas possam participar em conjunto aqui na tela do BTB Esportes. Eu vou me despedindo, me chamo Yuri Duque e é isso. Não esqueça de espalhar para todos os torcedores do Fusão, todos os dias no mesmo horário aqui no nosso canal. Forte abraço e tchau, tchau!